Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os Antecedentes. Parte 2. Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana: os demais de Tiatira. Meta de hoje: leitura das páginas 9 a 11. A linha dourada da graça de Deus. Ao conhecer a história da Igreja, aprendemos preciosas lições com as experiências daqueles que nos precederam e passaram a valorizar tudo o que o Senhor tem falado e feito por meio de nós. Vemos pela história que a Igreja caiu em degradação e assim permaneceu por 19 séculos. Todavia, o Senhor tem revelado muitas pepitas úteis para a edificação de seu corpo. Uma delas nos encoraja a não ter apego a cargos e posições na Igreja e dá a devida atenção à palavra de Deus dispensada por seus servos. Conforme veremos neste capítulo, Deus fala desde o Antigo Testamento. Nesse período, ele falou de várias maneiras por diferentes profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. No Novo Testamento, ele continua falando a seu povo, mas agora por meio do Filho. Versículo 2. Que usa homens como canais para esse fim. Veremos também que com a reforma o tempo de Jezabel acabou. Hoje, livres de suas blasfêmias, podemos ser abençoados ouvindo diligentemente a voz do Senhor. O falar de Deus em cada época. Deus sempre falou generosamente a seu povo. À vista disso, o período de decadência e sofrimento pelo qual a Igreja passou poderia ter sido evitado se os filhos de Deus tivessem dado a devida atenção à palavra viva transmitida pelos profetas. No Antigo Testamento, Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo para se comunicar com seu povo. Hoje ele fala a nós por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Isso teve início após a ressurreição de Jesus, quando a Igreja foi gerada. Atos capítulo 2. Desde então, o Senhor fala por meio de porta-vozes escolhidos por ele. Inicialmente usou o apóstolo Pedro, mais tarde usou Paulo para alcançar os gentios, e ainda o apóstolo João no final do primeiro século e início do segundo. Todavia, ainda no tempo dos apóstolos, os líderes das igrejas começaram a buscar cargos e posições, ambicionando ter popularidade e seguidores. Em consequência disso, não havia mais ambiente favorável para se dedicar a amor reverente à palavra de Deus. Com a perda desse amor, a igreja caiu em degradação ainda na época do ministério de Paulo. Isso fica claro quando em Atos 20, o apóstolo adverte os presbíteros de Éfeso quanto aos lobos vorazes que penetrariam no meio do rebanho quando ele partisse. Versículos do 29 ao 30. Em sua terceira carta, João cita Diótrefes como aquele que gostava de exercer a preeminência na igreja, negando acolher as equipes de pregação do Evangelho e impedindo os irmãos de acolhê-las. Versículos do 9 ao 10. Tal cenário torna evidente os sinais de degradação enquanto os apóstolos ainda eram vivos. Após a partida deles, a situação da igreja ficou mais difícil, pois Deus não encontrou pessoas preocupadas com seu reino, isto é, um povo a quem ele pudesse confiar a palavra a fim de manter seu governo ativo na terra. A palavra de Deus governa a igreja. Devido à ausência do governo divino, a igreja passou a ser dirigida como uma organização humana. Contudo, a igreja não é uma instituição religiosa terrena, mas um organismo vivo, divino e celestial. Ela é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Ele nos governa em cabeça porque não pertencemos à terra, mas ao céu. E como Cristo nos encabeça em nosso dia a dia? Por meio da palavra, do falar vivo de Deus. Esse falar traz o governo de Deus à igreja. Isso justifica a situação negativa do povo de Deus quando não havia mais o falar profético. A ausência do governo de Deus gera um vácuo que o homem não pode preencher porque é impossível ao governo humano. Por isso a igreja ficou à deriva. Para tentar preencher o vazio causado pela falta do falar dos apóstolos, criaram o governo dos bispos, inventando uma hierarquia que não existe na Bíblia. Foi assim que surgiu o clericalismo na igreja, dividindo-a em duas categorias de pessoas, clérigos e leigos. O clero governa a igreja e os leigos obedecem e ofertam para favorecer seu avanço. Além disso, essa hierarquia despertou a natureza humana caída, pois os que dominam se sentem superiores e vitoriosos.
A Bíblia chama isso de doutrina dos nicolaítas. Essas coisas aconteceram em virtude da ausência da palavra profética, pois em uma condição normal, a igreja é governada pelo Espírito Santo, por meio da palavra. Pois em uma situação normal, a igreja é governada pelo Espírito Santo, por meio da palavra.